E aí pessoal, beleza? Hoje vim fazer um vídeo aqui rapidinho para mostrar aqui para vocês uma dúvida que algumas pessoas têm e talvez aí pode ser de ajuda para muita gente. Por que o cabo do chuveiro derrete? Quer seja aqui na conexão desses cabos aqui do chuveiro ou lá no disjuntor, né, na conexão do disjuntor. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, isso se dá por mau dimensionamento, né, um dimensionamento errado do circuito do chuveiro, tanto dos cabos quanto do disjuntor. Para citar um exemplo, eu tenho esse chuveiro aqui, eu vou usá-lo como exemplo. Então imagina, por exemplo, que a pessoa comprou esse chuveiro para instalar. O próprio chuveiro, ele já ajuda a pessoa a não cometer erros. Porque aqui ele fala, né, ele traz a informação, ó. Ele é para ser ligado em 220, a potência dele é de 6.800 e ele precisa de um disjuntor de 32 amperes e cabo de 4 milímetros quadrados. Então, isso faz com que seja, de certa forma, inaceitável, né? Que a pessoa tenha um circuito errado, mal dimensionado para esse chuveiro. Mas o que a gente vê quando a gente chamar da casa do cliente, vê que o cabo está derretido, que às vezes até pegou fogo, isso acontece com muita frequência, pegar fogo na conexão do chuveiro ou no quadro de disjuntores, lá no disjuntor do circuito do chuveiro. Quando o cliente nos chama, a gente vê que o circuito está totalmente errado. Aí, muitas vezes chega lá o cabo. Por exemplo, para um chuveiro desse aqui, que o cabo deveria ser 4 milímetros, chega lá o cabo é 2,5 milímetros. E o disjuntor, às vezes, é 32. Mas qual o histórico, né? Qual o histórico desse circuito? Pergunta-se ao cliente e ele responde, eu coloquei esse chuveiro e começou a desarmar, porque o disjuntor era de 20 ou 25. Então eu chamei o rapaz aí, o rapaz veio, às vezes não é eletricista, às vezes é o conhecido, é o cunhado, enfim, né? O cara não tem o conhecimento de elétrica, e aí ele vai lá e troca o disjuntor. Ah, tá desarmando? Vou pôr outro. É de 25, vou pôr de 30 ou 32, né? Dependendo do modelo do disjuntor. Aí coloca o disjuntor de 32 para um cabo de 2,5. A potência do chuveiro vai fazer com que ele consuma aí uma corrente maior que 20 amperes. No caso desse chuveiro aqui, ele consome entre 29 e 30 amperes. Será que esse cabo suporta essa corrente? Porque antes desarmava, porque o disjuntor chegava na curva de desarme, 20 e 25. Aí ele desarmava para proteger o circuito. Só que agora com o disjuntor de 32, ele só vai desarmar se chegar na curva dele, desarme dele. Vamos ver aqui a tabela rapidinho da NBR. Vou mostrar primeiro aqui o tipo de instalação. Tá vendo aqui, ó? Esse primeiro que está destacado. Condutores isolados ou cabos em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É B1. Essa tabela aqui é a tabela 33, tipos de linhas aéreas. Então, normalmente numa casa é embutido a alvenaria para um cabo de PVC, que é o 750 volts, ou de um KV, né? B1, olha só aqui, ó. B1, está marcado aqui 2, porque são dois condutores carregados, fase, no caso desse 220, ou fase neutro. É claro que fase neutro, 127 já tem outras características, mas a capacidade de condução, tá vendo? Tabela 36, capacidade de condução de corrente em amperes, né, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Essa tabela aqui é para cabos com isolação em PVC, que tem outra tabela para cabos com essa isolação, cabos de 1 kV, mas beleza. A maioria é desses aqui, né?
Então, olha só, o cabo de 2,5, ele suporta, no método de referência B1, até 24 amperes. Então, se eu coloco lá um disjuntor de 32, o que vai acontecer? O cabo só vai suportar 24. O disjuntor não vai atuar, não vai desarmar, porque não vai chegar na curva de desarme dele. Quando chegar em 25, 26, o cabo vai aquecer excessivamente. 27, 28, vai aquecer muito, vai derreter a isolação. 29, 30, e o cabo vai torrar e o disjuntor vai achar que está tudo bem, porque não chegou na curva de desarme dele. Aqui eu estou dando exemplo de um chuveiro que foi colocado no circuito de um cabo de 2,5, né, 2,5 milímetros quadrado, e a pessoa foi lá e só trocou o disjuntor e não trocou os cabos. Para que isso não ocorra, basta que a pessoa siga as instruções do chuveiro. Esse chuveiro, cabo 4 milímetros, disjuntor 32. Um chuveiro de 7.500, por exemplo, é um cabo de 6 milímetros quadrados, o disjuntor de 40 amperes, seguindo exatamente o que a tabela da NBR diz. 6 milímetros, ele vai suportar aqui 41 amperes. Então você põe o disjuntor de 40 amperes, né? Então, pessoal, não é inaceitável, podemos dizer, que a pessoa faça um mau dimensionamento para um circuito de chuveiro e ponha em risco tanto ela quanto a família, as pessoas da casa, porque um cabo, quando derrete a isolação, principalmente o de PVC, no caso da isolação em PVC, ele libera fumaça tóxica, e isso pode causar intoxicação e até a morte da pessoa pela fumaça, sem contar o risco de incêndio. Já houve casos em que o circuito do chuveiro fez com que a casa toda pegasse fogo. Então, fica aí a dica: se você não tem conhecimento em elétrica, você pode, pelo menos com essas informações do chuveiro, saber se você está correndo risco ou não, né? Se tem dúvida, chame um profissional da área elétrica. Ele vai verificar para você o seu circuito e ver se está apto a receber aquele chuveiro que você quer instalar. E aí, se não estiver, faça o dimensionamento correto. Compre o cabo, compre o disjuntor correto e fique tranquilo. Bom, essa é a dica, né? Espero que seja válida e seja importante. Quer dizer, ela é importante, mas que seja válida para você. E se gostou aí das informações, por favor, dê um like, que logo farei outro vídeo aí, ou a respeito de chuveiro, de dimensionamento, enfim, de qualquer assunto que seja aí do interesse comum. Obrigado.